Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos cortar e costurar esse macaquinho estilo jardineira que vocês estão vendo na fotinha aqui do lado, tá? Essa aqui é a nossa inspiração e nós vamos fazer aqui, ó, com 1,30 m, tá? Eu tenho aqui, ó, 1,30 m de linho por 1,40 m de largura, tá? Mas, pra quem não tem o linho, pode fazer no linho, na viscose, no crepe, pode fazer numa malhinha 100% algodão, pode fazer no moletinho, pode fazer em vários materiais, tá? Então, vamos lá. Pra começar, vocês vão tirar numa das pontas do tecido uma faixa com 10 centímetros e uma com 3 centímetros pra gente fazer as nossas alças e os acabamentos da lateral do nosso macacão. Reservado uma tira com 10 e uma com 3 para os acabamentos. Vocês vão pegar o restante do tecido de vocês e vocês vão precisar do quê? Vão precisar de uma base de shorts ou de um shorts pronto. Aqui, gente, eu tenho a minha base, que eu ensinei vocês a fazer a partir da medida de vocês, e o nosso teste de base, o teste da nossa base, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa aula aqui para vocês poderem fazer o de vocês na medida do corpo aí, para vocês conseguirem fazer esse macaquinho, tá bom? Então, vocês vão pegar e vão posicionar a frente e a parte das costas assim, ó, uma para cima e outra para baixo, para aproveitar bem o tecido, tá bom? A parte das costas, ó, vocês vão deixar a base dela reta, né? Vocês primeiro arrumem a base. Aqui, deixem a base retinha. Deixem ela afastada aqui, ó, da lateral, uns 3 dedinhos, quer dizer, uns 2 dedinhos e meio a 3 aqui, tá? Que vai dar o quê? Uns 4 centímetros longe aqui, ó, da nossa lateral, tá? Pode deixar aqui 4 centímetros bem certinho, ó. Aqui. 4 centímetros dessa lateral longe aqui do final do tecido. Lembrando que o nosso tecido tá dobrado, tá? Eu tô tirando um par de costas e vou tirar um par de frente aqui. Então, eu afastei aqui 4 centímetros da lateral. A parte da minha frente eu vou fazer a mesma coisa, vou afastar lá, ó, da lateral e da minha orelha. Vou deixar aqui minha base reta. Antes disso, vocês alinhem o tecido de vocês aqui bem, ó. Eu vou usar o comprimento da nossa base, tá? Pra quem assistiu a aula aí, a nossa base ficou bem compridinha, né? Então, vai ficar bem fácil aqui pra gente já acertar o comprimento. E eu não quero esse meu macaquinho curto. Então, olhem bem aqui, ó. Costas tá vindo aqui, frente ali, ó. E tá ficando esse espaço entre os dois aqui, ó. Eu preciso que um transpasse pra cá e outro pra cá, porque a gente vai fazer a parte de cima aqui do nosso macaquinho estilo jardineira, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, a gente vai avançar aqui, ó. Vocês vão pegar lá no corpo de vocês, vão colocar a fita assim, ó, bem aqui pra cima do busto, onde vai começar a alça de vocês. E vão medir até lá no comprimento dos shorts de vocês, tá? Então, vocês vão ver até onde pega aqui a base de vocês no comprimento dos shorts. Ah, deu 75, deu 76, deu 74. A minha aqui, ó, deu 77 centímetros, tá? Eu tenho 77 centímetros de cima do meu busto até o comprimento da minha base. Então, é aqui que eu vou fazer a altura do meu corpinho, beleza? Ó, então, é até aqui, ó, que eu vou subir aqui as minhas costas, ó. Até esse lugar aqui. Então, vocês vão medir no corpo de vocês, porque quem tem mais busto precisa fazer essa parte aqui um pouquinho mais alta, tá bom? Então, aqui estando marcado, eu já posso vir aqui, ó, e marcar os meus 13 centímetros, que é a medida do meu entre-alças, tá? Eu vou deixar aqui, ó, com 14 centímetros para fazer o acabamento na lateral. Então, eu vou... Marquei 14, porque eu tenho costura aqui e tenho costura aqui. Se eu não tivesse costura ali, eu ia deixar 13 exato. Mas como eu tenho costura dos dois lados, eu vou deixar com 14 essa medidinha aqui, tá? Deixei com 14. E agora, aqui na lateral, eu vou só abrir, ó.
E vou deixar ele retinho, porque esse meu shorts é bem soltinho na perna, ele é reto. Essa parte de baixo é reta. Aqui, gente, ó, aonde chega a minha base, que a minha base vai até bem lá em cima, eu já posso vir aqui e posso fazer uma linha reta pra facilitar pra vocês. Ó, eu vou fazer uma linha reta daqui, ó, aonde acaba minhas costas, reto assim, ó. Aqui, parte das minhas costas. Aqui é a lateral do meu shorts, ó. Vejam que eu subi um dedinho dá 2 centímetros, ok? Então, eu vou vir lá daquela parte até aqui, ó. Ó, fiz uma linha reta. Então, aqui no meio, eu vou entrar aqui uns 3,5 centímetros, mais ou menos, e vou fazer a minha curva aqui, ó. Ó. Tá? Essa daqui é a parte das minhas costas. Ai, Marília, eu não quero ele curvadinho, eu quero mais retinho, ó. Pode fazer mais retinho. Aí, aqui vocês vão escolher, tá? E aqui a nossa alça vai sair daqui, ó. Beleza? Aqui vai ter costura. Aqui vai ter costura. Essa parte aqui sai, beleza? Então, a parte de cima das minhas costas já tá pronta. A lateral já tá pronta. Eu vou descer aqui o meu gancho costas, ó. Vou descer dando uma folgadinha aqui, ó. Vou deixando 1 centímetro aqui. Vou descer o meu gancho costas aqui, ó, 1 centímetro. E vou avançar uns 2, pra ter mais folga no meu macaquinho, ó. Lembrando que esse aqui já é um gancho traseiro. Eu estou aumentando ele, ó. Eu desci 1 centímetro, ó. Desci aqui, até vou riscar com giz de outra cor pra vocês verem, ó. Ó. Desci aqui e aumentei aqui. Olhem só. Aqui tá o gancho da minha base, ó. O que eu fiz? Eu desci um pouquinho mais. E avancei ele um pouco mais. Porque é um macaquinho, eu preciso de ter mais folga, porque vai ficar tudo junto. Beleza? Então, aqui, ó, a parte das costas tá pronta. Beleza? Prontinha aqui a parte das costas. Eu vou pegar aqui na minha frente. Vou medir, usar a medida que eu usei aqui nas minhas costas, que tinha dado 77 centímetros, beleza? Então, eu vou medir de lá até aqui e vou marcar aqui o meu 77, ó. Beleza? Então, eu já vou trazer a minha frente até aqui, ó. E aí, vocês subam reto pelo gancho aqui, ó. Já vou contornar a minha frente. A frente, a gente tem que descer um também, como a gente desceu lá o das costas, ó. Vou descer um e vou avançar 1 centímetro. A gente folga um pouquinho o gancho da frente também, ó. E aqui eu vou colocar os meus 14 centímetros também, né? Que é o mesmo que a gente vai fazer aqui. Só que aqui, marquei 14, né? No decote, frente, eu vou descer aqui uns 2,5 centímetros. Vou marcar aqui 5. 5 não, uns 4,5 aqui, ó. Onde vai sair a minha alça. E vou fazer isso aqui, ó. Pra fazer um detalhe aqui na frente, igual tem na nossa foto de inspiração ali, tá, gente? Aqui na lateral, eu vou deixar uns 3 centímetros na parte da frente. Ó. 3. Vou subindo aqui. Aqui, ó, aonde dá o final aqui da minha cintura, eu vou subir um dedinho. E nessa linha aqui, que é a mesma linha aqui das costas, eu vou fazer aquela minha linha reta, ó. Encaixando aqui com o meu decote. Olhem só. Essa linha aqui é essa daqui. Então, eu subi um dedo pra fazer isso aqui, ó. Ó, pra fazer a lateral, né?
Então, aqui na parte da frente, eu também vou subir um dedo pra fazer minha lateral aqui, ó. Tá? Depois, se precisar, a gente acintura um pouquinho aqui, mas ele tem que ficar larguinho, porque vai passar o quadril de vocês aqui, tá? O quadril precisa passar e sobrar margem, beleza? Então, eu fiz aqui, marquei a linha aqui, ó, aonde eu faço a minha lateral do meu macaquinho, pra não ficar muito aberto aqui na lateral. Posso vir aqui, ó, e entrar, quanto que eu entrei aqui? Foi 4,5 centímetros, 3,5. Vou entrar aqui, ó, 4 centímetros. E eu posso curvar, ó. E fazer a minha frente. Então, eu tenho frente e costas pronto. Posso cortar. Já cortado essas partes, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o acabamento, frente e costas e o nosso bolso. A gente vai reservar essa parte ali para fazer o nosso bolso e vamos usar essa parte do lado de cá, ó, que tem a dobra, para fazer os nossos revel, tá? Então, a gente pega assim, coloca esse tecido aqui e vamos ver se dá pra gente fazer o nosso revel. Vamos pegar a nossa frente. Agora, aqui na nossa frente, a gente vai dobrar a nossa costura aqui, ó. Que a gente não precisa fazer costura no nosso revel, tá? O revel pode ser sem costurinha aqui, ó. Então, a gente dobra essa parte aqui, porque o revel não vai ter essa costura que o corpo tem, tá? Ah, Marília, mas o meu revel não deu pra fazer dobrado, preciso fazer costura. Daí faz igualzinho. Então, vamos colocar aqui, ó, na parte que tá dobrada dessa nossa sobra de tecido, ó. E vamos fazer aqui o maior que vocês conseguirem. Eu tô deixando aqui do lado, ó, quase 4 dedinhos, ó, do tamanho do meu revel. Mas eu tenho que fazer um pra minhas costas também, ó. Aqui o das minhas costas vai ter costura, ó, porque o meu tecido aqui tá aberto, né? Então, eu vou encaixar minhas costas aqui e vou cortar igualzinho as minhas costas do revel. Ó, vai dar pra tirar o revel bem tranquilinho aqui também, ó. Então, eu vou puxar pra cima o máximo que dá aqui. Ó. Aqui encaixou bem certinho ali. Aqui a minha frente. O revel da frente tá aqui com 3 dedinhos e meio. Eu vou deixar o das minhas costas aqui com a mesma largura, né? Ó, o revel das minhas costas aqui da mesma largura, pra eles se encaixarem depois na hora que eu for costurar. Beleza, ó. Claro que se você tiver mais tecido, você pode fazer o revel da frente até aqui inteiro e o das costas até aqui inteiro também, pra ficar mais assentadinho no corpo. Mas eu, como eu tinha só 1,30 m, vai ser com o que eu tenho aqui, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou riscar o revel e vou tirar pra vocês verem como que vai ficar, ó. E aqui, vamos fazer o nosso revel costas. Então, eu vou cortar primeiro da minha frente. Ó, revel frente. Aí, eu vou pegar aqui, ó, e vou encaixar aqui com as minhas costas, ó. E vou usar o que o meu tecido me permite aqui pra fazer minhas costas, ó. Então, é isso aqui, ó. Frente. Revel costas.
tá? Revel frente e revel costas. Agora vocês vão me perguntar, Marília, tu deixou uma faixa de 10 centímetros para nossas alças e deixou um debrum de 3 centímetros. Por quê? Eu já salvei esse debrum lá no começo, porque se meu tecido não desse para fazer o revel, eu iria fazer os acabamentos com debrum, tá? Mas como deu para fazer o revel, então eu não vou usar esse debrum, tá? Vou deixar ele reservadinho ali, se por um acaso eu for inventar algum detalhe, eu uso, senão eu não vou usar, tá bom? Então, a gente pega nosso revel. Eu já vou colocar aqui, ó, um alfinete aqui nas minhas partes das costas. Meu revel costas. Aqui, nossa frente. Essa parte aqui está ok. Agora, a gente precisa fazer o nosso bolso, né? Porque a nossa inspiração tem um bolso grande na frente, 2 bolsos, né? Agora, vamos calcular o nosso bolso. Pega aqui a parte da frente, uma das partes da frente aqui, ó. E nós vamos calcular onde mais ou menos ficaria legal aqui um bolso, ó. Eu acho que ele ficaria legal aqui, ó, com uns 19 centímetros de altura por uns 19 de largura. Então, vamos lá. Vamos ver se o nosso tecido aqui vai dar. Ó, 19. Aqui. Então, aqui na parte de cima, a gente faz a nossa barra. Dobrar uns 2 centímetros. Aqui. Depois, a gente faz a costura aqui, costura aqui. Até vou dobrar já aqui, ó, colocar um alfinete para vocês conseguirem ter uma noção se vai ficar bom já no corpo. Ó. Eu acho que 19, trabalhar com 19 centímetros ficou bom. Então, aqui, ó, pega a nossa frente e vamos colocar o nosso bolso aqui, ó. Aqui vai a nossa barra, que é uma barra de uns 4 centímetros, né? Ó, frente. E aqui, uns 2 dedinhos da lateral, a gente vai colocar o nosso bolso lindo. Então, agora, com todas essas partes cortadas bonitinhas, vamos pra costura. Para começar a costura, vocês vão pegar aqui, ó, aquela faixa que a gente tirou lá de 10 centímetros, vocês vão dividir ela no meio. E vão fechar. E virar. E vão virar essa faixa. Então, vocês vão fazer isso aqui com as 2 faixas e vão reservar. Vão pegar aqui o revel das costas, já vão fechar ele aqui, ó. Aí, reserva pra ir lá fazer a limpeza nessa parte. Vamos pegar a parte de trás do nosso macaquinho, ó. E já vamos fechar o gancho traseiro aqui, ó. Fechar a parte de trás. Aqui na hora da curvinha aqui, ó, no gancho de trás, vocês dão uma esticadinha no tecido pra ficar bem maleável aqui o gancho traseiro, tá? E vão fechar até aqui em cima. Fechei. Aí, vocês reservam aqui a parte das costas pra ir lá fazer limpeza. Vou pegar aqui o revel da minha frente. O revel da frente é inteiro, né? Então, a gente deixa ele aqui por enquanto. E vamos fechar o gancho da frente. Aqui tá o nosso bolso, ó. Vou tirar ele daqui. A gente já vai preparar ele.
Vamos fechar o gancho da frente. Gancho da frente também, ó, fechadinho, né? Aqui, vamos lá agora passar a limpeza nessas costuras que a gente... Aqui, ó, já fiz a limpeza no meu revel costas, na costura e na borda dele aqui, ó. Nessa parte, a gente passa um chuleado, um zigue-zague, faz um acabamento nessa parte. Tenho aqui a minha frente, que eu já fiz também o acabamento no gancho, ó. Costurinha de overloquei, sem tirar a costurinha da reta. A costura da reta tem que ficar ali, tá? E isso pra quem não tem uma ponto conjugado e uma interlock. Quem tiver interlock pode ir lá fechar direto no interlock, tá? Agora eu vou pegar a minha parte das costas, que eu já fechei também a costura do meu gancho, ó. Fiz limpeza. Vou colocar aqui nas minhas costas. Vou lá pegar minha alça, as duas alças, ó, que eu virei, né? Eu vou deixar minhas alças aqui, gente. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou deixar ela com 65 centímetros, tá? Ó, vou deixar ela aqui, vou cortar as duas aqui, ó, com 65 centímetros. Pra não ficar uma ponta tão grande caída lá na frente, tá? Cortei elas com 65. E agora eu vou colocar aqui, ó, uma nessa lateral e uma nessa lateral aqui. E vou prendê-las aqui, ó. Aqui. E deixei, ó, 1 centímetro aqui, ó. Opa! Nas laterais pra deixar, pra eu fazer a minha costura. Agora, aqui, eu venho com o meu revel e coloco aqui, ó. Eu estou com o meu direito pra cima, coloco o direito com direito. E eu vou unir, ó. A minha, tipo uma cava, né? A lateral aqui, ó. Do meu macaquinho, a parte de cima. E a outra lateral. Aí, agora eu venho com essa costura aqui, ó. Deixando minhas alças aqui dentro. Ó, minhas alças aqui, ó. Costurinha com costurinha. Vira uma pra direita, uma pra esquerda. Alfineto aqui pra não perder esse centro. Ó. E vou distribuir aqui, ó. Ó, vai sobrar um pouquinho do meu revel, ó. Cortei o revel um pouquinho maior, então eu vou distribuir aqui bem direitinho. Coloco alfinetes. Aqui. Pra ele ficar bem alinhado, tá, gente? Então, assim, ó. Quando a gente corta assim, às vezes fica uma peça um pouquinho maior que a outra. Então, vocês vão colocar aqui. Que nem eu fiz, ó. Vocês estão vendo aqui? Ó. Ali na parte de baixo, ó, dá certinho. Ficou aqui, ó, na parte de cima, uma beiradinha maior o meu revel, ó. Bem pouquinho. Então, vocês já vão fazer esse ajustezinho aqui, ó, antes, ó. De continuar a costura, ó. Tirei essa frestinha aqui, ó, até meu giz tá ali, ó, eu cortei menos lá. E deixa os dois bem alinhadinhos, tá bom? Então, primeiro de tudo, aqui... eu vou fazer essa costura de cima, ó. Agora, eu abri aqui, ó, ficou bem perfeitinho. Então, eu vou passar uma costura aqui, ó, segurando essa sobra de costura pro meu revel. Feito essa parte, olhem só que legal que vai ficar aqui na parte das costas, fica bem firme. Agora, eu viro aqui. Então, eu posso costurar o meu revel aqui, ó, na minha lateral, tá? Ó, arrumo bem aqui em cima, distribuo aqui o meu revel na minha lateral e venho fazendo a minha costura aqui. Ó, ajeita bem aqui o cantinho. Vem bem rente à alça aqui, ó. Pra quando eu virar, ficar bem certinho. Aqui você pode fazer uns 3 a 4. Fez os piques aqui, então você pode vir aqui, ó, e virar a cava da parte das costas. Olhem que lindo que vai ficar aqui, ó. Essa é minhas costas, certo? Agora eu pego e vou fazer isso mesma coisa do lado de cá, ó. Um canto bem bonito. Então, a parte das minhas costas vai ficar assim, ó. O meu revel, ele é mais estreitinho aqui na lateral.
e aqui, mas ele não vai ficar virando porque ele é mais larguinho aqui, ó. Tá? Então, a parte das costas aqui tá pronta, a gente agora vai fazer a nossa frente pra, então, encaixar aqui com as nossas costas, tá bom? Ó, costas com a nossa faixa com a ponta fechadinha aqui. Então, agora vamos partir para a nossa frente. Antes de pegar a nossa frente lá, nós vamos preparar o nosso bolso. O nosso bolso aqui na parte de cima, ó, deixa eu colocar com o direito pra cima. Aqui, nós vamos fazer uma barra, tá? Uma barrinha de uns 2 centímetros. Fiz essa barra simples, agora eu vou fazer vários pespontos aqui, ó. Nessa minha barra, pra ficar um detalhe um pouquinho diferente. Vão dar aqui 4 pespontos, ó. Pra ficar assim, ó, mais charmosinha a parte de cima do meu bolso. Então, eu vou pegar e fazer nos 2 iguais. Bem os 2 aqui. Corto a diferencinha lá da lateral. Aqui, gente, nossos bolsos prontos, ó. Aqui estão as costurinhas que eu fiz, ó, só um pespontinho, ó, assim vocês conseguem ver direitinho, né? E já fiz uma dobrinha aqui, ó, de mais ou menos 1 centímetro ao redor. Fiz a marcaçãozinha aqui, ó, frisei, né? Ó, pra gente poder colocar, deixei os 2 iguaizinhos. Então, agora a gente pode pegar a nossa frente, aqui. E eu vou fazer a dobra da minha barra. Vou dobrar aqui uns 4 centímetros pra barra. Então, a gente pode vir com o nosso bolso aqui, ó, e ver mais ou menos onde a gente quer deixar ele, ó. Aqui tá o gancho. Eu vou colocar ele mais próximo da lateral, ó, 2 dedinhos da lateral. E vou colocar ele aqui, assim. Não quero ele nem muito pra baixo, nem muito pra cima, né? Então, vocês vão alfinetar aqui, ó, esse ladinho e esse ladinho do bolso de vocês. E vão lá colocar isso aqui na frente de vocês e dar uma visualizada pra ver se ficou numa altura boa, né? Ó, eu já vou alinhar esse com esse, ó. Até vou colocar a fita aqui, ó. Ó, pra colocar ele bem alinhado com esse lado de cá. Vou deixar 2 dedos nessa lateral também. Então, aqui, ó, eu coloquei lá na frente do meu corpo. Achei que ficou uma altura legal o bolso. Então, alfinetei bem, né? Pra ele não sair do lugar. E vamos começar a colocar. Pra colocar aqui, ó, começa com o remate bem delicadinho. E vem costurando bem na beiradinha. Ó, já vou tirar o alfinete aqui. Seguro bem retinho. Vem no cantinho, baixa a agulha, vira, deixa bem alinhado, retinho também, ó. Aqui, esconde o cantinho aqui, ó, lá dentro. Quando a agulha vir aqui, abaixa ela bem no finalzinho. Ó. Segura o linho bem retinho aqui pra subir, ó. Subir, agora eu vou arrematar aqui no final. Agora, vocês podem passar mais uma costurinha de reforço aqui. Já que a gente fez pespontos aqui na parte de cima do bolso, nós vamos passar aqui 2 costuras no bolso também, pra aparecer um pesponto, né? Ó, agora eu venho aqui, ó, uma distância só do pezinho da máquina ali, arremata e vem e faz uma outra costura bem retinho, ó. Chegou aqui, vira. Chegou aqui, deixa a mesma distância do lado de lá e vira. E aqui em cima faz um arremate do tamanho do nosso pesponto, ó. O nosso bolso fica lindérrimo, lindérrimo. Bolso prontinho, agora eu vou prender o outro igualzinho eu prendi esse daqui.
fazendo os arremates nos cantinhos, ó. Fica a pontinha aqui, a gente pode cortar lá fora, que agora ela tá presa 2 vezes ali. Não vai abrir, não vai desfiar nem nada, ó. Pro bolso ficar bem leve nessa parte aqui, tá? Bem bonito. 2 bolsos colocados, agora o que falta é a gente colocar o revel da nossa frente. Vou pegar aqui meu revel da frente, ó, fiz uma limpeza aqui na parte de baixo, ó, overloquei. Então, aqui, pra fazer o revel da frente, a gente vai só unir os 2, tá? Não precisa deixar abertura nem nada, porque vocês vão escolher se vão fazer o nó ou se vão colocar um botão aqui em cima no nosso decote, né? Então, aqui, ó, vocês vão unir a cava, primeira linha aqui em cima, né? Pra não ficar nada torcido, ó. Coloca direito com direito, aqui, ó, do nosso revel frente. E começa a fechar aqui, ó. Pode começar aqui na lateral, ó. Deixa o ponto de vocês no 3 e vem fechando, ó. Costurinha do tamanho do calcador da máquina, aqui, ó, do pé da máquina. Vem aqui, deixa o tamanho do calcador ali, desce aqui, faz a curvinha, faz o decote, né? Ó, sobe, deixa ali, desce aqui, na outro lado, ó. Alinha bem pra não ficar nada torcido, nada repuxado. Fez essa costura aqui nesse contorno todinho, pode fazer pix na cava e aqui, ó, onde o contorno do nosso decote, tá? Que é redondinho, né? Aqui. Fiz esses pix. Nosso decote frente vai ficar assim. Aqui o nosso revel, o avesso, né, da nossa parte da frente, ó. A gente arruma bem aqui. Depois que a gente fechar a lateral, a gente vai pespontar toda essa parte. Mas então, a gente arruma aqui primeiro, ó. Ficar assim, ó. Se quiser lá passar, pode até passar essa parte. Aqui, daí vocês vão decidir se vocês vão querer colocar o botão ou só fazer a casinha passar aqui e fazer o nó, ó, como vai ficar a frente. Então, agora que eu tenho a minha frente pronta com os nossos bolsos, eu posso pegar a minha parte das costas, colocar aqui, ó, direito com direito, e fechar a lateral aqui, ó. Ó, posso deixar esse revel assim, e vir com o revel das costas e passar por cima aqui, ó, da minha frente, ó, pra ficar embutido aqui na lateral, tá? Ó, posso fazer assim. Então, costurar a lateral do meu macaquinho. Fechei a lateral, vou lá fazer limpeza pra depois eu virar assim, ó, e deixar minha lateral assim embutida, bem linda. Mas antes de virar, eu tenho que fazer a limpeza nessa costura. Já vou fechar meu entrepernas, gancho, né? Aqui, ó, fazer a união da entrepernas. Aqui no entrepernas, vocês podem começar no meio, remata bem, e fecha uma perna. Eu gosto de sempre fechar assim. Às vezes fecho direto, né? Mas, ó, sempre começa no meio, fecha um lado, começa no meio, fecha o outro lado. Nunca fica repuxado, nunca fica enviesado aqui o entrepernas de vocês, tá? Então, agora eu vou fechar outra lateral também. Vou overlocar essas costuras e já vou acabar aqui pra vocês verem. Então, costuras feitas, limpezas feitas. Falta o quê? Nós vamos fazer um pesponto ao redor desse acabamento aqui todinho, ó. A gente pode começar aqui na parte das costas, ó. E nós vamos vir fazendo uma costura da largura do pezinho da máquina aqui, ó. De fora a fora, ó. Cuidando pra ela ficar
todinho da mesma largura, sem esgaçar o tecido de vocês, tá? Vocês não podem puxar o tecido, ó, ele tem que estar acomodadinho, bem bonito aqui, ó. Não posso esticar, eu tenho que deixar o tecido ir junto com a máquina, ó. Então, quando chegar aqui, ó, na lateral, eu vou fazer um Vzinho, ó. Desci e vou subir, ó. Sem esgaçar nada, porque se vocês esticarem essa parte aqui, vai ficar feio o acabamento, vai ficar esgaçado. Então, vocês não podem esgaçar. Vocês estão só contornando, ó, aqui mais um pontinho, ó. O acabamento aqui, ó, do decote e da cava de vocês, ó. Vem fazendo na mesma largurinha ali todinho, ó. Arruma bem o tecido de cima e o tecido de baixo. E vai fazendo essa costura de acabamento. Se você fazer uma costura feia aqui, em vez de fazer acabamento, você vai estragar a tua peça. Então, você vem fazendo essa costura bonita, ó. Todinha da mesma largurinha, ó. Agora, eu vou descer aqui do outro lado, ó. Sem puxar nada, ó. Tô acomodando o tecido ali embaixo do calcador, ó. Tô até ajudando um pouquinho, ó. Tá? Em certos casos, a gente precisa esticar um pouquinho. E em alguns casos, a gente precisa só acomodar. Nesse caso aqui, eu tô só acomodando o meu tecido, ó. São 2 tecidos aqui, né? Ó. E vai até chegar aqui em cima onde a gente começou. Já tô quase chegando já, ó. Aqui, ó. E agora eu vou encontrar a costura com essa daqui, faço um arremate bem lindinho e retinho. Então, eu fiz o acabamento ao redor das cavas, ó, como ficou. Cava, lateral, outra cava e a nossa frente. Aqui na frente eu vou fazer 2 caseados aqui, ó. Vou fazer um caseado aqui e outro caseado aqui, né? 2 casinhas, tá? Ó, fazer a casinha no tamanho do botão médio. Aqui na parte das costas, já posso colocar minha etiqueta. Depois da bainha, é só fazer a casinha e colocar no corpo pra vocês verem. É um macaquinho todo soltinho, confortável, gente. A barra, nós vamos dobrar meio centímetro, né? E mais uns 3 a 4 centímetros, ó. Vou fazer aqui com 3 centímetros e meio, mais ou menos, ó. Quase 4, tá? Dobra meio e faz essa barra aqui embaixo, ó. Barra pronta, agora eu vou passar e já mostro pra vocês no corpo. Aqui, gente, o nosso macaquinho, estilo jardineira no corpo. Super, ultra, mega confortável e lindo, olhem só. Uma graça e, gente, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Nem eu esperava que ia ficar tão lindo e confortável assim. Aqui, ó, tem a opção de vocês deixarem o nozinho, né? Igual tem ali a nossa foto de inspiração. Ou usar botão aqui, né? Eu coloquei um aqui com alfinete só pra mostrar pra vocês. Agora eu vou tirar e deixar os 2 lados com um nozinho, porque é como eu vou usar, tá? Ó, fica assim. Super, super delícia. Ó, aí a gente passa aqui, eu fiz uma casinha, ó, não façam uma casinha muito grande, tá? Deixem a casinha, façam uma casinha pequena. Aí vocês vão regular a alça aqui na altura que vocês querem, ó. E faz um nozinho. Se o nozinho ficar pequeno, faz 2, faz um em cima do outro, né, ó. Faz um, se ele ficar passando ali ou qualquer coisa assim, você pode fazer outro
em cima dele pra ficar assim mais grossinho, ó. Fiz 2, acho que o mouse eu deixei mais que a outra aqui, mas tá bom, ó. E é isso aí, super confortável. O gancho, ó, aquela folguinha que a gente deixou a mais aqui, ó, tá ótima. Bolsinho na frente, que deu um charme. Aqui, gente, ó, ele é quadradinho, ó, estão vendo? Então, ele passa meu quadril tranquilamente. Aqui embaixo eu coloquei um top, né, um topzinho aqui. Mas vocês podem usar com uma t-shirt, com regata, com o que vocês quiserem aqui embaixo, que fica maravilhoso, tá? E aqui, ó, Marília, eu não quero ele quadradinho assim, porque, ó, ele fica quadradinho, né? Ó, estão vendo aqui? Quadradinho. Eu quero ele assim, ó, mais que faça a curvinha das costas ali, né, do bumbum. Quero ele assim, mais acinturadinho. Posso fazer? Pode. Só que aí aqui você vai ter que fazer aquele esquema que eu falei ali na hora da costura, de colocar um zíper. Então, você vai fazer o quê? Pode fazer ele assim, todo quadradinho. E então, você vai pegar, ajustar um lado aqui na lateral pra fechar na tua cintura. E do outro lado, você abre e usa essa margenzinha que tem aqui. Abre só um pedaço aqui, ó, só até mais ou menos a alturinha do bolso, onde tá o teu quadril. E vai colocar um zíperzinho ou botões na lateral aqui e deixar ele assim, ó, acinturadinho pra fazer a curvinha das costas. Mas a intenção dele, gente, é isso aqui, ó, jardineirinha, super soltinha, confortável, despojada pra usar com tênis, com o que vocês quiserem, beleza? Aqui também, ó, ai Marília, é linho, o linho é transparente, como é que eu faço, tal e tal e tal. Gente, eu sempre uso com esses tecidinhos assim que são mais delicados, que tem aquela transparência, eu uso por baixo um shortinho de lycra assim, ó, bem simples. Vocês podem comprar um pedacinho de lycra, pode ser, até hoje eu tô com um pretinho aqui, ó, tô com um shortinho pretinho, ele é bem curtinho mesmo, tipo uma cuequinha assim, larguinho, uma calcinha larga, né, abertinha aqui, né, um modelinho, eu falei cueca, mas é um modelinho bem quadradinho, né, e faça um shortinho assim, bem basiquinho, ó, mais baixo na frente, mais compridinho atrás, justinho, ó, vejam que esse meu aqui, ó, nem bainha tem, gente, ó, ele tá a fio aqui, ó, uma lycrinha a fio, só pra quê? Pra tampar a tua lingerie aqui, né, pra tampar a calcinha e ficar, não destacar a transparência e não marcar a tua peça íntima, né? E outra que fica super confortável, porque daí você pode suar e tudo e a tua peça externa não cola no corpo, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse macaquinho jardineira. Eu amei. Já vou fazer um longo pra mim. Vou usar aqui aí um tecido e vou fazer um comprido pra mim usar agora aí depois que vem a outra estação, né? Porque assim, eu amei e ficou super confortável. Cuidem na hora de fazer a costura aqui, ó, pra ficar assim, ó. Vocês estão vendo que não tem nada babado aqui do lado, ó? Quando vocês forem costurando, façam que nem eu falei, assim, não vão esgaçando o tecido, vão acomodando o tecido pra fazer esse V da lateral aqui ficar assim bem bonito, tá bom? Então é isso aí, gente. Lembrando que a modelagem vai estar disponível lá no meu catálogo do WhatsApp. Também quem compra concorre a uma peça feita por mim todo final do mês. Então quem não estiver concorrendo, corre lá comprar o seu molde para ganhar seu número da sorte. E um beijo no coração e até o próximo vídeo.